Uma chegada provavelmente vai acontecer para o Verdão e está muito próximo, inclusive as reportagens estão dizendo que está em tratativas avançadas essa possível chegada de um jogador atacante e possíveis duas saídas do Verdão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Eu espero que você sinta-se à vontade aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza para você aí do outro lado se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e deixar o like, que é de suma importância o seu like. E se possível for, hypa nosso vídeo aí para chegar para mais palmeirenses. Eu peço por gentileza. Nós estamos também com uma campanha aqui de tentarmos comprar uma cadeira de rodas. O Pix está aqui, ó, rodando aqui embaixo. Peço por gentileza para você também nos ajudar. Falta pouco. Se você puder ajudar com um pouquinho, vai ser muito aí. Não interessa o valor. O importante é que você ajude. Presto conta de tudo que eu compro, é só me procurar no WhatsApp que eu vou mostrar a notinha. Já vamos para a quarta cadeira de rodas e esse senhor está precisando muito da sua ajuda. Teve AVC, não trabalha o lado direito dele, a gente está tentando reabilitá-lo e também atingiu a fala dele. E ele precisa do mínimo para poder viver ali confortavelmente, tomar um sol quando tiver sol e tentar se locomover diante da sua casa. Estamos atrás disso aí e eu peço por gentileza para que você nos ajude. Mais uma vez eu reitero, deixa o seu like, que é de suma importância para podermos atingir outros palmeirenses. Vamos aos fatos? Falei demais, eu sei que a galera não gosta dessas introduções assim, mas nós estamos muito próximos aí de anunciar uma contratação e possíveis duas saídas aí. Nós vimos aí no passado recente, onde o Richard Rios já declarou que não está a fim de ficar no Palmeiras. Foi feito um acordo com o Richard Rios para que ele possa sair depois do Super Mundial e as coisas começam a engrenar para que isso realmente possa acontecer. Tá jogando super bem, o último jogo dele foi incrivelmente útil ao Palmeiras, provando aí que outros clubes vão vir atrás dele. Já se manifestou de Juventus, o próprio Chelsea falaram que fez oferta, enfim, existem vários clubes da Europa querendo o jogador, e eu creio que vai ser muito difícil manter esse jogador aqui, principalmente depois das tratativas da conversa entre Leila Pereira, direção, barra empresário do Richard Rios. É um sonho do jogador, é uma vontade do jogador, e eu sempre prezo para que as coisas aconteçam da forma como o jogador quer e não da forma como a direção quer. Porque se o jogador às vezes fica, não vai ficar de corpo, apenas não vai ficar de alma, apenas vai ficar de corpo, e assim a gente não quer. A gente quer o jogador inteiro aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras para que possa brigar, lutar e sempre querer mais com o nosso time. Eu sempre vejo que os jogadores que ficam amarrados não têm um bom desempenho depois, porque parece que a cabeça vai embora. Tendo em vista o próprio Estevão, que está no Palmeiras, foi vendido e tem algumas falas aí que foram muito criticados, né? Os torcedores palmeirenses criticaram muito essa fala do Estevão e realmente mexe com a cabeça do jogador. Então, se o jogador não quer ficar, existe uma proposta bacana que possa levar o jogador, que vá. Um outro jogador também que foi falado, né, nessa semana que pode ir embora do Palmeiras, inclusive, segundo, tem algumas propostas, inclusive do Juventus também, é o Piquerez. É uma reportagem do Matheus Vieira. Palmeiras não quer perder Piquerez e deve recusar a oferta do Juventus de 115 milhões. Lateral tem o desejo de atuar na Europa após o Mundial de Clubes, mas o Verdão não vai facilitar a negociação para o clube italiano. Vale lembrar que não é o primeiro clube europeu também que vem atrás do Piquerez. Laterais estão escassos. Quando tem um lateral com um pouco mais de qualidade, como o Piquerez, fica quase impossível mantê-lo no plantel, né? E a reportagem segue falando sobre o mercado da bola, que depois desse Super Mundial vai ser muito difícil o Palmeiras manter aí alguns jogadores. Fala sobre o Mike também, que possivelmente vai para o Santos. O Alexandre Matos está aí querendo contratar o Mike a todo custo, e existem algumas tratativas entre o empresário do Mike e o próprio Santos, o próprio Alexandre Matos. Pra mim que vá, cara. Eu acho que tem que respirar novos ares mesmo, mas o Palmeiras, pra mim, tá? A gente tá vivendo muito Super Mundial, mas tá demorando pra repor peças aí, pra ir atrás no mercado, tentar trazer jogadores. Sabemos que ali do lado direito temos o Giai, o Marcos Rocha para no final do ano, temos o menino da base que também é uma promessa, ainda não é uma realidade, mas é uma promessa, e uma promessa muito bacana, porque joga muito bem. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu só acho que o Palmeiras não deve demorar muito, não pode demorar muito, porque o tempo é o nosso inimigo, principalmente no futebol brasileiro, que o calendário é tão escasso aí, né? A gente vê que o Palmeiras briga em cima de briga com o calendário, mas não dá tempo de... Normalmente, né, o Palmeiras tem que trocar o pneu com o carro andando, não dá tempo de perder tempo, né, junto ao futebol. Por outro lado, o Piquerez vem tendo boas atuações no Mundial de Clubes e a Juventus manteve o interesse aí no jogador. E aqui a reportagem diz que vai
aumentar a proposta. O Juventus pode aumentar essa proposta. Lembrando que, além do Marcelo, essa reportagem também é do Espírito de Porco, junto com o Firmino aí, que disseram que a Juventus vai vir forte atrás do Piquerez e possivelmente vai ser muito difícil alguns jogadores se manterem aí no plantel do Palmeiras. Vamos falar a verdade, né, cara? São jogadores aí que a gente tá mostrando pro mundo que talvez nunca tenham visto, né? O próprio Piquerez, talvez alguns clubes nunca tenham visto o futebol do Piquerez. Quais os desfalques pro próximo jogo? A gente sabe que nós vamos ter o Vanderlan, que é um jogador extremamente questionado aí também pela torcida do Palmeiras. É um menino que dá para perceber que tem força de vontade, mas ele se derrapa em algumas situações. Eu acho que vamos dar crédito pro menino, tentar aí pelo menos dar uma oportunidade para que esse menino possa desempenhar um bom papel, sabendo que o Piquerez não vai estar. É a chance do menino também, quem sabe aí, se manter entre os titulares, principalmente depois que o Piquerez foi embora. Dizem que o Vanderlan não vai se manter também na Sociedade Esportiva Palmeiras, dizem que o Palmeiras tem por interesse negociar esse jogador, mas é o que eu falei, nós estamos com um problema na direita, futuramente, eu tento olhar para o futuro, e nós estamos com um problema na esquerda agora, sem o Piquerez. Agora resta saber como que a direção do Palmeiras vai atuar aí atrás no mercado da bola. É muito difícil, né, manter jogadores aqui no Brasil, principalmente quando a gente disputa um torneio como esse, que o time todo é visto no mundo, né? E alguns jogadores que se destacam provavelmente vão ser aí o calcanhar de Aquiles do técnico do Palmeiras e também da direção, e inclusive dos torcedores. O Palmeiras muito próximo de anunciar a contratação do Ramon Sosa. Alguns portais já dão como certa essa negociação, outros têm um pouco mais de cautela e falam que a negociação está avançada. E ontem, ou anteontem, se não me engano, houve uma brincadeira do Ramon Sosa junto aos torcedores palmeirenses que fizeram com o torcedor entendesse que possivelmente essa contratação já esteja fechada. Especulação no Palmeiras, Ramon Sosa postou foto do irmão, torcedor pediu contratação e ele brincou. Muito caro. O atacante é alvo do Palmeiras e deve jogar no time de Abel Ferreira após o Super Mundial. Dizem que ele estava muito interessado em ir para a Europa, não houve proposta para a Europa e o Palmeiras está lá abraçando essa causa aí de um jogador de 24 anos que joga pela beirada, pelo lado esquerdo. O Palmeiras está perto de concluir a contratação do atacante Ramon Sosa, destaque do Libertad. É um dos principais nomes do futebol paraguaio na temporada. O valor da negociação gira em torno de 14 milhões de dólares, cerca de aproximadamente 75 milhões de reais na cotação atual. As tratativas estão em estágio avançado e o desfecho pode acontecer após a participação do Palmeiras no Super Mundial. Dizem que ele já está contratado, eu já ouvi algumas pessoas disserem para mim que ele já está contratado, mas só vai ser anunciado depois do Super Mundial, para não tirar o clima dessa festa que o palmeirense está sentindo aqui nesse exato momento, de estar ali nas quartas de final de um torneio tão importante como esse do Super Mundial. Sosa tem 24 anos de idade e é considerado um atleta versátil, com capacidade de atuar pelos lados do campo, inclusive na direita. Pelo amor de Deus, Abel, não joga ele para a direita, já que ele trabalha na esquerda com a sua melhor característica. Por favor, tá? Seu desempenho no futebol paraguaio chamou a atenção de diversos clubes sul-americanos, mas o Palmeiras saiu na frente e possivelmente vai anunciar essa contratação. Palmeiras deve anunciar Ramon Sosa depois do Super Mundial. Tá falando aqui do Nottingham Forest, tá falando sobre essa possível contratação. Mas o principal foi isso aqui, ó, que houve, que foi uma brincadeira com um torcedor que ele respondeu no Instagram. Ramon Sosa interage com o palmeirense nas redes sociais e anima a torcida. Um palmeirense viu a foto e pediu para Ramon Sosa trazer também o irmão junto. O atacante paraguaio entrou na brincadeira e disse que ele era um jogador muito caro para trazer para a academia de futebol. E a torcida já abraçou essa causa como que ele já está interagindo, está falando que o irmão é caro para vir, mas então ele vai vir. Então a galera já começou a montar uma teoria aí dizendo que realmente o Ramon Sosa já está contratado pelo Palmeiras. Vamos esperar, eu acho que o melhor remédio é esperar. Mas eu gostaria de saber de você aí do outro lado. Era o jogador que vocês gostariam que viesse para substituir o Estevam, já que ele vai ficar por lá, talvez nem volte, talvez volte para buscar suas bagagens, né? Então, nós vamos perder o Estevam e o Palmeiras está no mercado querendo contratar um outro jogador com características diferentes, óbvio, mas atacante também. Comentem bastante, tá? E não esqueçam de deixar o like e hypar esse vídeo que é muito importante. Tamo junto!